Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Luiz, professor de inglês. E o nosso tema de hoje é verbo have to, o obligation, né? Obrigação, as obrigações. Então nós temos aqui 4 gravuras. Vocês analisem essas 4 gravuras por alguns instantes. Temos aqui um gato dorminhoco, uma família reunida, alguém escovando o dente e um chuveiro. Nas próximas temos o pessoal aqui acredito que seja da China, né, com farda, mochila. Nessa outra tem um rapaz aqui com material escolar, com livro. E a pergunta é: o que essas figuras retratam? Atividades, ações diárias, obrigações e deveres. Obrigações diárias: acordar cedo, tomar café, tomar banho, escovar os dentes, vestir a farda, ir para a escola, prestar atenção nas aulas e fazer as atividades. São obrigações, né? Essas figuras retratam obrigações que temos como seres humanos e estudantes. Agora vejam essas obrigações descritas em inglês. Peter has to wake up early. Peter has to wake up early. Eu vou marcando aqui algumas palavras para a gente ir discutindo, para a gente ir entendendo do que se trata o tema de hoje. Peter tem que acordar, levantar cedo. Acordar ou levantar. My family have to have breakfast together. Minha família tem que tomar café da manhã junta todas as manhãs. Aqui eu tenho o have. John has to brush his teeth. John has to brush his teeth. John tem que escovar os dentes. Na próxima frase, Joseph has to take a shower after he wakes up. Joseph precisa tomar um banho depois de acordar. Temos aqui o has. Aí Paul has to go to school every day. Paul has to go to school every day. Paul tem que ir para a escola todos os dias. Has. São coisas que nós somos obrigados a fazer. A última frase. David has to study every afternoon. David has to study every afternoon. David tem que estudar todas as tardes. Essas frases têm relação com aquelas figuras que nós vimos acima, né? Então, essas frases relacionam as obrigações e os deveres mostrados nas figuras. Você pode relacionar as figuras com as frases para melhor compreensão. Então, cá temos o gatinho aqui, dorminhoco. Supomos que esse gato é o Peter. Então, Peter has to wake up early. Temos aqui o pessoal merendando de manhã. Todo mundo junto aqui, né? My family have to have breakfast together every morning. Minha família tem que tomar café da manhã junta todas as manhãs. Together é junto. Juntos, juntas. A frase de cima do gatinho é Peter tem que acordar, levantar cedo. Temos John has to brush his teeth. Temos também aqui abaixo Joseph has to take a shower after he wakes up. Então a frase de cima, traduzindo, seria John tem que escovar os dentes. E Joseph precisa tomar um banho depois de acordar. Aqui nós temos as duas gravuras. E um desses aqui, não sei qual, é o Paul. Paul has to go to school every day. O Paul tem que ir para a escola todos os dias. O David has to study every afternoon. Então aqui o Paul tem que ir à escola todos os dias e o David tem que
estudar todas as tardes. E por que em algumas frases há a palavra has? Quando estudamos o Simple Present, aprendemos que a terceira pessoa do singular ganha S no verbo. E no caso de have, que é um verbo irregular, torna-se has. Por isso encontramos David has. David é ele. É a terceira pessoa do singular, ele. David has to study every afternoon. Veja bem, no caso do I, you, we e o they, nós utilizamos o verbo ter, ele seria o have. Já no caso de he, she, it, nós utilizamos o has. Aqui é ele, ela, eles ou elas para coisas e objetos e animais. Logo temos I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have e o they have. Eu tenho, você tem, ela tem, ele ou ela tem, nós temos, vocês têm e eles têm. Structure of sentence. A estrutura das sentenças. Veja como escrever cada frase. Affirmative sentence. Sentenças afirmativas. I have to work every day. Opa. I have to work every day. Paul has go to school in the morning. Assim temos o personal pronoun, que é o pronome pessoal, mais o have ou has, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. Então aqui está o have e aqui está o has. I usa have, Paul, que é ele, usa has. Aí temos também as affirmative contractions, são as contrações, né, porque pode ser reduzido, pode ser diminuído. No inglês é muito comum fazer isso. Aí temos I've to go out early. She's to see the doctor. Aqui temos uma observação. Prestem bem atenção ao contexto da frase, para não confundir a contração da terceira pessoa com o verbo to be. Porque aqui está sendo contraído, né, para o she has. She has foi contraído para she's. Sendo que também, letra feia, sendo que também pode ser contraído para she is. O she is pode ser contraído e virar x, nesse caso aqui. Então a gente tem que prestar atenção no contexto da frase. A gente tem que procurar tentar traduzir para saber o que é que realmente está dizendo aquela frase. Eu tenho que sair cedo e ela deve ver o médico. All affirmative contractions no personal pronoun mais o verbo have ou has. Então estão aqui todas as contrações utilizadas em inglês para o verbo have ou has. I've, you've, she's, his, it's, we've, you've, they've. Negative sentence. As sentenças negativas. They don't have to go to work early. Eles não têm que trabalhar cedo. Veja aqui que aparece o don't, que é a mesma coisa que do not. I don't have to clean my house. Eu não tenho que limpar minha casa. Structure é o personal pronoun mais auxiliar verbo, que é o verbo auxiliar. Do está aqui, mais not está aqui contraído, mais have está aqui. Aí vem o verbo no infinitivo e o complemento, my house.
bastante simples, não tem dificuldade não. Auxiliar verbos, os verbos auxiliares. Notem que na construção da frase negativa foi necessário o uso do auxiliar verbo do. Logo, se o pronome da frase for he, she ou it, não usamos do, usamos o does. É aquela regra, né, que deixou de ser do para ser does, a mesma coisa do have, né, que o have se torna has. Aqui no caso do auxiliar, do, ele vira does, somente para a terceira pessoa. Então temos she. She does not have to see the doctor. Ela não tem que ver o médico. Vejam que aqui não é do not, nem don't, é does not. Já por caso da regra do does. Paul does not have to wear a tie at work. Paul não tem que usar gravata no trabalho. A mesma coisa aqui. Terceira pessoa do singular. Lookout. Observe que, com o uso do auxiliar does, o verbo has voltou a ser have. Quando você vai utilizar o auxiliar, o verbo volta para a forma normal. Né? Então aqui, observe que com o uso do auxiliar does, o verbo has voltou a ser have. Já que o S passou para o auxiliar, voltou para o auxiliar. E não esqueçam, don't e doesn't não, são os auxiliares do e does contraído com o not, que significa não. Então é a contração. As frases negativas devem sempre ser contraídas, a menos que o falante queira mostrar um tom de grosseria, de ironia. Então sempre interessante, don't e doesn't, para não demonstrar grosseria. No caso aqui, as interrogative sentences, as sentenças interrogativas. As perguntas podem ser feitas de duas maneiras, yes e no questions. Esse é o tipo de pergunta que fazemos apenas para ter certeza do que questionamos. E temos a WH questions. Essas são consideradas perguntas gerais, pois questionam o geral. Nos exemplos aqui nós temos: does she have to be operated? Does she have to be operated? Do you have to go to school today? Veja que quando é pergunta, o auxiliar sempre vem primeiro, né? Vem na frente de tudo, ó. Tanto das aqui, das porque aqui é terceira pessoa do singular, e o do, segunda pessoa do singular ou plural, porque o do tanto faz, né? A primeira frase seria, ela tem que ser operada? Does she have to be operated? A outra frase, do you have to go to school today? Você tem que ir para a escola hoje? Então vem o auxiliar verbo, como eu expliquei lá. Depois vem o pronome pessoal, personal pronoun, né? Vem o have, vem o infinitivo e vem o complemento. Ok? Answers. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, I do. No, I don't. As respostas curtas. Yes mais pronome mais auxiliar. Ou então, o no mais pronome mais auxiliar mais not. Como aqui. Ok? E aqui. Observe, lembrando que o auxiliar e o pronome devem sempre estar de acordo. Perguntas com o WH, que é o WH questions. What do you have to do after school? Where does he have to be at 8 p.m.? As WH questions ou a WH questions auxiliar, né, vem mais auxiliar, mais o personal pronoun, pronome pessoal, mais have, mais o infinitivo, mais o verbo complementar, certo? Continuando com answers aqui.
I have to do my homework after school. Eu tenho que fazer o meu trabalho de casa, a minha atividade de casa depois da aula. He has to be at home at 8 p.m. Ele tem que estar em casa até às 8. Como se pode perceber, as respostas para WH, questions, usa-se a mesma estrutura de frases afirmativas ou negativas, dependendo da resposta. Então foi isso, pessoal. Essa aí é a aula de hoje. Certo? Alguma dúvida, só dá um toque no PV que a gente procura sanar as dúvidas, tá certo? Valeu e um abraço a todos.